Deixa eu colocar aqui o estudo que nós vamos fazer. Só um segundo. Nós vamos começar hoje com a mensagem de Emmanuel, que é como a introdução desse capítulo, viu? Só um momento. Beleza. Nós fizemos a leitura na semana passada, a gente fazia o miudinho dessa mensagem de Emmanuel, né, que é praticamente a introdução comentário da introdução do livro, né, que nós estamos estudando, O Céu e o Inferno, capítulo 8, né, da primeira edição, que Emmanuel deu o título de Desligamento do Mal. Essa reunião aconteceu em junho de 61, né, relativa ao capítulo. Ele coloca o capítulo 7, só lembrando que ele está aqui trabalhando na versão da quarta edição. Então, ele faz esse comentário sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. Então, ele coloca um ponto interessante. Ele diz assim: antes da reencarnação, no balanço das responsabilidades que lhe competem, a mente, olha que interessante, acordada perante a lei, ou seja, a mente tomando consciência, né, da lei de Deus, né, não se vê apenas defrontada pelos resultados das próprias culpas. Reconhece também o imperativo de libertar-se dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. É interessante isso, né? O que vem assim, o que Emmanuel está querendo dizer com o sindicato das trevas? É algo para a gente dar uma pensada, né? Então, nós estamos lá no mundo, desencarnamos, né? Estamos lá no mundo espiritual, fazendo um balanço dessa experiência que nós tivemos aqui na carne, né? A gente vai, a nossa mente, a nossa consciência vai vamos dizer assim, é o juiz, né? É o nosso juiz, é a nossa consciência, e ali nós estamos preparando, né? Antes de reencarnar, nós estamos fazendo vamos dizer, esse levantamento. E não é só da gente trabalhar os erros que nós cometemos, mas também nos libertar dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. Então, é algo para pensar. O que vocês imaginam que Emmanuel está querendo dizer aí? Alguém gostaria de comentar? Não? Eu não tenho, assim, isso aqui me intrigou, eu não tenho uma resposta para isso, né? Eu fico imaginando, pegando aquela questão que o Eduardo gosta muito de lembrar, 459, né? Que a gente sofre muita influência da espiritualidade. Então, na medida que a gente tem um comportamento menos feliz, a gente se deixa levar pelo egoísmo, se deixa levar pelo orgulho, a gente faz algumas ligações com esses espíritos realmente dedicados às trevas, né? A agir, né? Dentro do orgulho, dentro do egoísmo, preocupados muitas vezes com os vícios, outros preocupados com o poder, outros preocupados com a riqueza, e de nos induzir a continuarmos, né, com as mesmas imperfeições. E a gente acaba se ligando na medida que a gente se liga a eles. E é um agravante que algumas pessoas busquem algumas religiões espiritualistas fazer trabalhos para a espiritualidade, para que eles os ajudem em seus desejos menos felizes, né?
E a gente conhece sobre isso, já leu sobre isso era muito mais comum na antiguidade, tanto é que eles acusavam Estevão de feiticeiro, né? Então se buscava os feiticeiros para ele fazer as mandingas, né? E tem pessoas que ainda hoje vão às cartomantes, vão a determinadas aglomerações espiritualistas pedir esse tipo, e a gente acaba assumindo compromisso com esses sindicatos das trevas. Eu lembro uma vez, a gente tendo a orientação do dirigente do outro centro que nós participávamos, ele fala assim, olha, vocês tenham cuidado quando vocês virem assim, mesmo que esteja esses trabalhos que ficam nas encruzilhadas e tal, evite até de ficar fazendo comentários, qualquer coisa, porque ali muitas vezes espíritos menos evoluídos e tudo se aglomeram ali, e se você faz algum comentário, você cria ligação mental com eles e acaba se enroscando. Então tome cuidado também, porque a atividade no mundo espiritual é muito acima de muitas vezes que a gente compreende, que a gente entende. Então é o que eu entendi desses sindicatos das trevas. Eu não sei se o Genivaldo pode ajudar um pouquinho mais aí, ou Alexandre. Você pesquisa o que significa sindicato no Aurélio, né, no banco de palavras, tá exatamente assim, é uma associação aonde se filia, né, para a defesa de interesses próprios, né? Então, por sindicato das trevas, então a gente pensaria numa associação de espíritos ainda não esclarecidos, né, que se arvoram no direito de querer que a humanidade ainda continue em sofrimento, não é? Então, eles preparam aí estratégias, planos, etc., né, contra as chamadas associações aí que fazem diferente daquilo que eles querem, né? Então, por exemplo, as casas espíritas que se propõem a fazer esclarecimento de pessoas, o atendimento fraterno, etc., entrariam na rota de choque com os sindicatos das trevas, né? Que querem que as pessoas continuem sofrendo. Por isso que, mais de uma vez, a gente já viu nos nossos trabalhos aí de mediunidade, né? Entidades aí que vieram tirar satisfação por que nós estamos interferindo nos seus interesses, né? Então, a gente tem que estar sempre claro, né? Não entrar no espírito de combate, nem no espírito que nem o Estevão, né? Não entrar na discussão, nesse tipo de coisa, mas manter firme a nossa posição, a nossa vontade, né, de perseverar no bem, não é? Mas fazendo aí as defesas que a gente precisa, não é? Mas a maior defesa que a gente tem é a questão aí do nosso próprio pensamento, porque a gente não pode deixar para os espíritos da casa lá do cantinho a incumbência de fazer tudo. Eles fazem as cercas magnéticas, eles fazem tudo, mas se pelo meu pensamento e refletido, etc., eu abrir portas aí para a influência do Sindicato das Trevas, eu abro brechas lá e trabalho contra, né, ou trabalho na contramão de todo o empenho da casa espiritual. Essa colocação que você falou, a gente nunca entrar nessa discussão ou chutar, né, os chamados despachos, né, seu Fausto sempre ponderava isso, né, sempre reafirmava, olha, na questão de, não acredito nisso, não sei o quê, tudo bem, mas respeite, né, porque tem entidades que se ligam a esses objetos, eles acham que eles têm necessidade daquilo que está contido, né, em termos de comida, em termos de álcool, etc. E você ir lá e mexer, seria a mesma coisa você meter o bedelho aí numa propriedade que não é sua, né? Então, a gente não fazer isso.
E o seu Fausto falava de uma pessoa que chegou no centro, num sofrimento, não tinha. E aí ele olhou, né, ele percebeu o que foi. Era um menino, adolescente, fez maior estripulia lá com o trabalho que ele achou, com o despacho que ele achou, e agora homem aí com 40 anos estava sofrendo o que ele colheu, né? A raiva daqueles que estavam vinculados com aquilo, né? Ele não tratou com o respeito que ele precisava. Tá? Só um comentário em cima do comentário do Antônio. Muito bem. Então, vamos mandar mais um pouquinho, né? Para isso, partilha estudos e planos referentes à estrutura do novo corpo físico que lhe servirá por degrau decisivo no reajuste e coopera, quanto possível, para que ele seja talhado à feição de câmara corretiva, na qual se regenere e, ao mesmo tempo, se isole das sugestões infelizes, capazes de lhe arruinarem os bons propósitos. Você vê que a gente está sempre diante da misericórdia de Deus, né? Então nós temos que ficar muito atento e que as dificuldades físicas, né, estão nos ensinando, né, as dificuldades que vêm. E muitas vezes essa programação, quando a gente lê os livros de André Luiz, ela não acontece de imediato. Algumas vezes vai acontecer quando você está na meia-idade, quando você está já na maturidade, né? Quando você já está na velhice, né? Então, depende do tipo de imperfeições ou de dificuldade que você precisa corrigir. Então, a gente vê que o corpo, a nossa vida aqui na Terra, não é algo solto, né, ao acaso, mas é algo que a gente planejou pelo próprio livre-arbítrio de passar por essa experiência. Então, estejamos atentos, né? Essa mensagem que eu vejo que o Emmanuel está trazendo para a gente, estejamos atentos com as dificuldades que nós vamos enfrentar, nós vamos enfrentando, né, ao longo da vida. Aí, Emmanuel vem agora entrar nos detalhes, assim, dando exemplos, né? Não que isso seja uma matemática, mas isso são exemplos que Emmanuel traz para a gente pensar, né? Não para julgar as pessoas, mas para a gente pensar nas próprias dificuldades que nós mesmos temos. Isso pode dizer muito para nós, né? Então ele diz assim: patronos da guerra e da desordem, que esbulhavam a confiança do povo, escolhem o próprio encarceramento na idiotia, em que se façam despercebidos pelos antigos comparsas das orgias de sangue e loucura, por ele mesmo transformado em lobos inteligentes. Então, ele traz essa questão daqueles que estiverem envolvidos nesses conflitos, nessas mortes, né? E que a própria idiotia tira ele dessa, vamos dizer, dessa ligação com esses espíritos que ele mesmo prejudicou, evitando, né? Dando a ele a oportunidade de reconstruir a sua mente, né? E não passar por um processo obsessivo mais pesado. Mas mesmo assim, ele passa pela idiotia. São pessoas que às vezes ele até conhece alguns, né, que têm essas dificuldades de manifestar a inteligência. E muitas vezes são espíritos assim de inteligências ímpares, né? São muito desenvolvidos na razão e muito pouco desenvolvidos no amor, né? Aí Emmanuel continua: tribunos ardilosos da opressão e caluniadores empeçonhados pela malícia pedem o martírio silencioso dos surdos mudos, em que se desliguem, pouco a pouco, dos especuladores do crime, a cujo magnetismo degradante se rendiam, inconscientes. É o caso do rapaz que está lá montando a denúncia contra Estevão, né? A gente vê claramente isso acontecendo ali, né? Se ele voltou surdo e mudo, isso nós não sabemos. Depende da escolha dele, né?
Porque muitas vezes, enquanto a pessoa não se arrepende, ela não consegue fazer esse planejamento de uma encarnação corretiva, né? Que não é forçado. Isso que é interessante, à medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, não há essa. É uma escolha do espírito, ele vai tomando consciência, né? Como o Emmanuel coloca já no início do texto, as dificuldades, né? Ele mesmo se julga, né? Após a desencarnação. Alguém gostaria de fazer algum comentário, perguntas, né? Senão eu vou continuar lendo esse receituário aqui do Emmanuel. Cantores e bailarinos de pró, imanizados a organizações corrompidas, suplicam em peços na gargantas ou pernas cambaias, né? A fim de não caírem sob o fascínio dos empreiteiros da delinquência. Espiões que teceram intrigas de morte e artistas que envelheceram as energias do amor imploram olhos cegos e estreiteza de raciocínio, receosos de voltar ao convívio de malfeitores que um dia elegeram por associados e irmão de luta mais íntimo. Criaturas insensatas que não vacilam em fazer a infelicidade dos outros solicitam nervos paralíticos ou troncos mutilados, que o afastem dos quadrilheiros da sombra, com os quais cultivavam rebeldia e ingratidão. E homens e mulheres que se brutalizaram no vício rogam a frustração genésica e ainda suplício da epiderme deformada ou purulenta que provoque repugnância e consequente desinteresse dos vampiros, em cujos fluidos alvitados e vômitos repelentes se compraziam nos prazeres inferiores. É interessante que todas essas limitações do corpo, a gente vai lendo aqui o que o Emmanuel está colocando, tem como objetivo nos afastar dos obsessores, né? Vamos dizer assim. Uma pergunta. Aí o pensamento, quando é uma idiotia, o pensamento desse ser que encarnou com um problema, o pensamento dele não vai ter o raciocínio que os ligue aos obsessores. Isso. Aí é uma reencarnação que ele está tendo para poder ficar afastados desses obsessores, para ele poder conseguir evoluir. É isso. É isso. Tem um caso muito interessante que o Carlos Bacelli comenta de um padre, né, que maltratou muitas pessoas na Inquisição, e ele voltou, reencarnou completamente idiota, com o corpo completamente deformado, e mesmo assim os obsessores conseguiram achar ele e tentavam matá-lo. Quer dizer, foi um trabalho enorme, né? E aquele médico lá de Uberaba que comenta sobre isso, agora me fugiu o nome dele, é muito interessante, tem um dos livros do doutor, que era o responsável. O Bacelli comenta, mas é aquele médico que trabalha com ele, doutor Elias, né, Barbosa, eu não me lembro exatamente se é. Mas o Chico também conhecia o caso, é muito interessante o relato dele. Então, Emmanuel dá um toquezinho na gente, né? Se alguma enfermidade irreversível te assinala a veste física, não percas a paciência e aguarda o futuro. E se traz alguém contigo portando essa ou aquela inibição, ajuda esse alguém a aceitar semelhante dificuldade, como sendo a luz de uma bênção para todos nós, que temos errado infinitamente no caminho longo dos séculos. Chega sempre um minuto em que suspiramos ansiosos pela mudança de vida, fadigados de nossas próprias obsessões. Esse finalzinho, Emmanuel
dá o fechamento de ouro, né? Então, assim, eu vejo, gente, nesse capítulo 8, nós vamos ter a oportunidade de conhecer a lei de justiça divina, né? E de meditarmos bastante sobre isso. E a gente vê aqui a misericórdia de Deus, mas, acima de tudo, a nossa autonomia de escolher o momento, de escolher as provas, né? Que nós nos sentirmos capazes de enfrentá-las, né? Nós que convivemos lá com o solar das magnólias, como é importante a gente lembrar e orar por esses irmãos, para que eles tenham força, né? Mesmo aqueles que já desencarnaram, que já estão no mundo espiritual, a gente não esquecer de orar, de pedir a Jesus por eles, de manter, que vai lá saber, assim, né? Os nossos laços e tudo. E nós estamos construindo laços de amor agora, não tem coisa melhor do que isso, né, gente? Então, eu achei muito interessante esse texto de Emmanuel para dar o início, né, desse estudo que ora nós vamos fazer, desse capítulo 8. Nós comentamos as adulterações que houveram, né, a intenção de tirar essa compreensão da autonomia de quem lê o livro, né, que é uma libertação, e a gente vê que a gente é dono do próprio destino, né, e nada é imposto. Tudo é feito com respeito e amor, né, por Jesus e a espiritualidade maior. Aproveitemos isso, né, gente? Algum comentário, pessoal, que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Eu sei que o assunto é bem denso, né? Que mexe com a gente, mas Quando ele comenta no final aí, fatigados das nossas próprias obsessões, a gente não pode pensar que isso são as trevas lá do início que você fez a pergunta. Também, eu acho que sim, Cláudio. Eu acho que é sempre a gente com a gente. É a nossa mente atuando, é assim que eu estou vendo. Eu estou percebendo a leitura aí. A gente estudando o livro Pensamento e Vida, né? Só lembrando um pouquinho, a gente estudou esse livro, nós terminamos ele há pouco tempo, e esse é uma cartilha antes de reencarnar. Se vocês fizerem um paralelo entre o livro Pensamento e Vida e esse capítulo 8, que nós vamos estudar agora, nós estudamos esse livro durante quase 3 anos, né? Se a minha memória não está me traindo. Praticamente 3 anos estudando o livro Pensamento e Vida. É um livrinho pequenininho, mas é igual o leite condensado. À medida que a gente vai botando a água da vontade de aprender ali, ele vai virando 2, 3, 4 litros de leite, né? Aquela latinha pequenininha. Então, foi um livro assim. Lá fala assim, a mente é o espelho da vida, né? Então, a mente é danadinha, né? Não sei se alguém aí pratica meditação. A coisa mais difícil que tem principalmente quando a gente está iniciando o processo meditativo, é acalmar a mente, né? É conseguir controlar os pensamentos, esvaziar a mente, né? Então, ela não para, né? Um macaquinho maluco mesmo. Então, é muito interessante, né? E a gente pensar sobre isso. Então, a gente prestar muita atenção nos pensamentos, né? Que vem na nossa mente, que tipo de pensamento que vem, se ele é nosso, se ele não é nosso, né? Principalmente que a gente está fazendo esse trabalho de nos conhecermos, né? De a gente ir tomando consciência das imperfeições, ganhando força de corrigi-las, né? Tendo alegria, né, de corrigi-las. Então, é muito interessante tudo isso. Muito bem. Se ninguém tem comentário, a gente inicia a leitura, né? Sua garganta está boa, Cláudio? Que a minha já está falhando, já, como diz o pessoal. Só um minutinho. Esse capítulo 8 tem um número 86. É só explicando que a numeração dele era 7 no capítulo, na quarta edição do Tutela. Era só isso. Opa, deixa eu subir aqui, porque. Deixa As penas. eu só dar uma corrigida aqui, Cláudio.
Pode ir lá. as penas futuras, segundo o Espiritismo, né? Estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém pode neste mundo, por sua própria autoridade, decretar o código penal divino. Qualquer teoria não é mais que uma hipótese que só tem o valor de uma opinião pessoal, e por isso mesmo pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Somente a sanção dos fatos pode conferir-lhe autoridade, fazendo-a passar à condição de princípio. Tem uma notinha. Tem uma nota Lá de embaixo. rodapé 87, que Allan Kardec define os pressupostos da ciência espírita. Toda teoria, seja proposta por um homem ou um espírito, é uma opinião pessoal. As hipóteses vão do engenhoso ao ridículo. Por isso, o espiritismo se fundamenta na observação dos fatos, em milhares de depoimentos, para extrair deles os princípios gerais, confirmando o ensinamento dos bons espíritos. É a universalidade do ensino dos espíritos. Nota do editor. Opa! O Paulo Henrique de Figueiredo, ele está tomando cuidado aqui, né, de lembrar, né, como foi montado esse livro. Então, só lembrando, né, já comentamos isso aqui, Kardec mantinha contato com mais de 1.100 espíritas e ele elaborava as perguntas, né, os temas, enviava para esses centros através de carta e eles retornavam através de seus médiuns, né, as respostas, alguns citando o espírito que deu a resposta, o médium, etc. E Kardec tinha o trabalho de, vamos dizer assim, catalogar, separar, né? E então você vê que tudo que é colocado aqui, porque o que acontece, né? A gente não vive no mundo espiritual enquanto encarnado. Então quem pode contar como a coisa funciona lá são os espíritos. Então Kardec usava vamos dizer, desse raciocínio, né? E consultava os espíritos para tratar os assuntos. Então, e ele verificava se vinha de um espírito já mais evoluído ou de um espírito mais atrasado, né? Então, ele tinha esse cuidado de perceber, né? E a gente vai ver isso com muita clareza na segunda parte desse livro, quando vem os depoimentos de espíritos felizes, de espíritos medianos, de espíritos sofredores, que a gente vai compreender a grandeza desse livro, né, da justiça divina. E Kardec comenta outra coisa, é o seguinte: ninguém pode dizer que existe um código penal divino. O que vai nos julgar após o nosso desencarne, como Emmanuel enfatiza, né, naquele texto que nós acabamos de ler, é a nossa consciência. Não é? E ela, quanto mais desenvolvido o senso moral, mais firme é o juízo, a nossa consciência. Então, também depende do nosso grau evolutivo. A gente vai compreendendo isso ao estudar os livros, né, de Kardec e também os livros do nosso querido Chico, principalmente as obras de André Luiz. A gente vai ficando cada vez mais claro, né, essa questão. Se não tem comentários ou perguntas, nós vamos seguindo em frente, então. Na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas de que compartilharam e compartilham ainda as crenças. Se alguns homens de elite em diversas épocas entreviram um lado da verdade, a massa ignorante permaneceu sob o império dos preconceitos que geralmente lhe eram impostos. Nota de rodapé 88. Alguns pensadores, desde o surgimento das ciências, entreviram a verdade
misturada a falsas... Ideias. Não, é porque o que aconteceu? Ah, tá. Apareceu uma... Alguns pensadores, desde o surgimento das ciências, entreviram a verdade, misturada a falsas ideias em seus sistemas. Entretanto, as massas foram mantidas sob... Espera aí, lá embaixo. Sob os dogmas das religiões ancestrais, pela fé cega. Essa foi a situação quando do surgimento do Espiritismo. Veja mais sobre esse cenário cultural no artigo Reação das Ideias Espiritualistas, Revista Espírita, outubro de 1863, notas do editor. Vale a pena, quem tiver curiosidade, dar uma lida nesse revista Espírita. Você encontra lá na FEB, né? Você pode dar o download de graça das revistas espíritas, tem lá. Se vocês quiserem, depois a gente pode até dar uma lida na próxima aula, se for do desejo de vocês, a gente fazer um estudo sobre isso. Mas é muito interessante que a gente vê que o Espiritismo, fazendo um breve resumo, ele chegou no momento na França, no século XIX, Kardec, todas as ideias facilitavam o entendimento da doutrina espírita, né? Essa questão da autonomia estava sendo discutida, né? Mendes-Bihan, Paul Janet, entre vários pensadores, a própria universidade tratando, né, da questão do mundo espiritual. A filosofia era tratada como uma ciência e não como conhecimento da humanidade, mas como ciência, como estudo. A metafísica estava presente na universidade. Isso depois depois que houve a guerra da França com a Prússia e tudo, o materialismo assumiu de novo uma forma muito muito potente no governo. O espiritualismo foi afastado da universidade por decreto, por ordem dos governantes, que eles imaginavam que estava atrasando o desenvolvimento tecnológico, material da França e de outros países, principalmente pelo movimento, né, materialista na Alemanha. E isso é muito interessante. E Kardec trata um pouco, né, desse assunto na Revista Espírita de 1863, citadas abaixo aí. A doutrina... A doutrina das penas eternas está nesse número. Essa doutrina teve sua época, hoje ela é repelida pela razão. Que colocar em seu lugar? Um sistema substituído por outro sistema, ainda que mais racional, sempre terá apenas maior probabilidade, mas não a certeza. É por isso que o homem, chegado a este período intelectual que lhe permite refletir e comparar, não encontrando nada que satisfaça completamente sua razão e responda às suas aspirações, vacila indeciso. Uns apavorados pela responsabilidade do futuro e querendo gozar o presente sem constrangimento, procuram enganar-se e proclamam nada após a morte, querendo assim manter a consciência tranquila. Outros estão na perplexidade da dúvida. O maior número crê em algo, mas não sabe exatamente no que crê. Um dos resultados... Não, é interessante a gente ver, nós estamos lendo um texto do século XIX, né, gente? 1865. Então, um texto do século XIX, aquele momento, né, que Kardec estava vivendo. E se a gente trouxer essa situação que está sendo relatada aqui para o momento atual, não tem muita diferença, isso que eu acho interessante, né? Porque nós que estamos estudando o mundo espiritual, nós fazemos parte da minoria. Não sei se vocês têm dúvida em relação a isso.
né? A maioria, se a gente for olhar assim, a maioria da população terrena, olhando para a Europa, a gente olhando para os Estados Unidos, né? Entre outros continentes, a gente vai ver que a maioria está com aquele, já tem nada, vamos aproveitar agora, né? Ainda há essa visão bastante materialista. Aqui no Brasil, até eu diria, até de certa forma, a gente vê até no meio católico, o pessoal, de certa forma, até fala de reencarnação, né? Isso a gente não vê muito isso nos evangélicos, mas no meio católico a gente vê isso com mais clareza. E brinca e tudo, são mais flexíveis nessa questão. Mas sem aprofundar, sem entender o que significa a vida após a morte, como nós estamos fazendo aqui. Então é muito interessante trazer vamos dizer, esse cenário do século XIX para o século XXI, né? A gente vê que não houve ainda uma mudança, né, ainda mais significativa em relação a isso. Não sei se vocês concordam comigo, mas fiquem à vontade, gente. Quiser levantar a mão, fazer comentário, podem interromper, não tem problema nenhum. Um dos resultados do desenvolvimento das ideias e dos conhecimentos adquiridos é o método científico, nota de rodapé 89. Pensamento científico progressivo baseado na observação dos fatos, notas do editor. Quero fazer um comentário aqui. Por exemplo, a medicina, ela usa o mesmo método que Kardec desenvolveu para estudar o espiritismo. Só que ele entra em contato com os espíritos e lida com os fatos do mundo espiritual relatados pelos espíritos. É o que ele nos traduz. A medicina, o que ela faz? Ela estuda, né, o comportamento das doenças, se o remédio fez efeito ou não fez. Então, a gente vê também, usa dos fatos e ali vai criando, né, vamos dizer assim, os procedimentos para o tratamento e tudo. Então, a medicina, a gente chama isso de ciência empírica, né, baseada em fatos. Isso é muito comum também nas indústrias, algumas coisas que a gente não consegue, vamos dizer assim, formular cientificamente, comprovar cientificamente, a gente cria fórmulas empíricas para resolver problemas. E a gente sabe que aquilo dá certo, né? Quando a gente está. E o Espiritismo tem também essa característica de ciência. Se alguém fala assim, o Espiritismo é uma religião sem dúvida nenhuma, mas uma religião natural, baseada em fatos, né? A gente, quando quer estudar sobre Deus, a pergunta foi feita a espíritos superiores que têm contato com o Pai. Então, eles deram a resposta que a gente podia, vamos dizer assim, dentro da nossa limitação em desenvolvimento da inteligência, compreender. Então, você vê o trabalhão que Kardec teve ao nos trazer esse conhecimento. Então, é muito importante, né, quando a gente fala de revista espírita, ali que está o método científico, a gente vai ver como que Kardec foi desenvolvendo. Então, tem algumas coisas que estão no Livro dos Espíritos que a gente vai encontrar a resposta na revista espírita. Muito interessante. Ali no Livro dos Espíritos, a resposta está limitada, naquele momento que foi escrito o Livro dos Espíritos, e depois Kardec amplia a resposta. Inclusive, eu estou tendo a oportunidade de fazer um estudo sobre a questão da evolução dos animais, da alma dos animais. É interessante que a gente encontre a resposta na revista espírita de algumas dúvidas. Isso eu estou fazendo esse trabalho para nosso estudo da terça-feira, né, do livro Espírita Verdade, que o Faustinho comentou alguma coisa sobre o cachorrinho e tudo. Eu achei interessante depois trazer esse assunto para a gente poder ampliar um pouquinho esse conhecimento, com base no Livro dos Espíritos e os relatos de Kardec na Revista Espírita. Então, o Espiritismo, gente, é um negócio muito interessante. Quanto mais a gente cavuca, né, como diz o pessoal, mais surpresa a gente tem, tesouros, né, vão sendo revelados, né? Quanto mais a gente aprofunda no estudo da doutrina espírita, é muito interessante.
A cada enxadada, como diz os mineiros lá, a gente acha um tesouro, né? Antigamente eles falavam isso porque eles tinha muito ouro em Minas, né? E o pessoal, assim, achava com muita facilidade os bandeirantes e tudo, então, cada enxadada lá, achava pedra, achava ouro, então eles tinham essa expressão que a gente usa lá em Minas. Muito bem. Sem pergunta, sem comentário, vamos em frente. O homem quer crer, mas quer saber por que crê. Ele não se deixa mais levar por palavras. Sua razão vigorosa quer algo mais substancial que teorias. Em uma palavra, ele necessita dos fatos. Deus, então. Opa, desculpa, Cláudio. Opa. De vez em quando eu faço uma confusão com esses botões aqui que saem de baixo. Só um minutinho, gente. Desculpa a atrapalhada aqui. Acho que eu fui para longe aqui. Deus, né, Cláudio? Julgando. Vamos chegar lá. Desculpa aí, pessoal. Por que crer? Ah, isso. Deus julgando, então. Que a humanidade saiu da infância, né? E que o homem está hoje maduro para compreender verdades. É aí mesmo. Deus, então, julgando que a humanidade saiu da infância e que o homem está hoje maduro para compreender verdades de uma ordem mais elevada, permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos que põem um termo às suas incertezas, fazendo cair os andaimes das hipóteses. Nota de rodapé 90. Quando a humanidade estava preparada, as ciências romperam com a autoridade imposta pela fé cega e pelo fanatismo, conquistando o conhecimento progressivo baseado nos métodos. O mesmo ocorre com o mundo espiritual por meio do espiritismo, que faz da mediunidade um instrumento de observação para colher depoimentos de milhares de espíritos. Como afirma Kardec, é uma nova fase que apenas inicia a da regeneração da humanidade. Notas do editor. Voltando lá. Nota. Bom, vocês viram que o Genival estava comentando, né, quando a gente estava falando dos sindicatos das trevas, das manifestações de espíritos que vêm nos cobrar, né? E alguns vêm cobrar, vamos dizer assim, individualmente. Né? O que você mudou o comportamento? O que você está agora com isso? E há cobranças mesmo. Quem participa das reuniões mediúnicas tem. Então, a gente tem informação, né, do que, através dessas reuniões, do que ocorre no mundo espiritual. Né? E é interessante que foi assim o iluminismo, né? A gente teve ali no século XVIII a Revolução Francesa, trazendo as questões de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né? Muitas vezes corrompida. Nós tivemos o magnetismo animal trazido por Mesmer, nós tivemos também o desenvolvimento da homeopatia, né? Através de Hahnemann, e inclusive desencarnou em Paris, né? Com seus 80 e poucos anos. Em 1842, se a minha memória. Então foi um momento assim de muita luz, né? De tirar, né, a humanidade da fé cega, né? Então foi um momento muito rico o século XIX. E a gente acabou pelo próprio livre-arbítrio fazendo escolha do materialismo como humanidade, né? Então agora nós temos um trabalho grandão aí, diríamos, pela frente aí de ir trabalhando a regeneração, né? Retomar realmente essa visão da nossa realidade espiritual, né? Então, ele coloca aqui muito interessante, é a realidade após a ilusão, né? Então, a melhor coisa que acontece na vida da gente, né, é quando a gente é desiludido. Você perde a ilusão.
Muita gente fica, eu estou desiludido da vida. Que bom, né? Que é sinal que você está começando a enxergar coisas que vão te ajudar, né, a viver melhor no mundo espiritual. Comentários meus, né, gente? Pode ir, claro. A doutrina espírita, no que se refere às penas futuras, não é mais fundada sobre uma teoria pré-concebida do que suas outras partes. Em tudo, ela se apoia sobre as observações, sendo isso o que lhe dá autoridade. Ninguém, então, imaginou que as almas, após a morte, devessem se encontrar nesta ou naquela situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje com a permissão de Deus e porque a humanidade entra numa nova fase, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou infeliz. Chegou, impressões. Suas impressões e sua transformação na morte do corpo. Os espíritos vêm hoje, em suma, completar nesse ponto o ensino do Cristo. Não se trata aqui da relação de apenas um espírito, que poderia ver as coisas somente de seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou ainda estar dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões e é com frequência apenas o reflexo de uma imaginação exaltada. Depois eu leio, pode continuar. Pode continuar. Mas, tem uma nota de rodapé 91, depois nós vamos ler. Mas de números intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode, ao mesmo tempo, ver e observar, e que ninguém é obrigado a crer pela fé de outro. 91, né? É 91? Isso. 91, capítulo 5, parte 1, capítulo 6, e o Livro dos Espíritos, questões 443, 444, notas do editor. Do autor. Do autor, editor. Assim, só um comentário. Vocês veem a importância, quando a gente recebe uma mensagem, lá no nosso cantinho nós recebemos mensagens dos espíritos, né? E como que a gente interpreta se aquilo é verdadeiro ou não? O Genivaldo, né, fez um trabalho de análise de mensagem, tudo. Daí a importância, porque as obras de Kardec, elas são muito importantes como base, como alicerce, né? Por quê? Que ela não vem de um único espírito, ela vem de um grupo, de um estudo feito com muitos médicos, esse contato de Kardec com 1.100 espíritos ou mais, etc, etc. Ali tem uma base sólida, né? E a gente também, na leitura da revista Espírita, a gente ali vê as mensagens, vê como que Kardec lidava, como que ele divulgava isso para o meio espírita da época, né? Que não existia o termo de espiritismo, a doutrina ainda não estava codificada como nós temos hoje. Hoje nós temos uma base de referência para a gente avaliar tudo que nos chega, independente de ser do centro espírita, uma notícia, essas ameaças que as pessoas fazem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a Terra vai acabar, o núcleo da Terra está girando ao contrário, isso pode trazer não sei o quê, quer dizer, é o tempo todo fazendo medo, né, que é o instrumento que a espiritualidade menos feliz usa para dominar.
Mas nós podemos estudar isso, podemos ver se isso faz sentido, se não faz sentido, ter a nossa própria análise, né? É isso que ele está dizendo, a liberdade que a doutrina espírita nos dá de nós mesmos desenvolver. Ninguém é obrigado a crer pela fé de outrem, né? Kardec deixa isso claro aqui. Eu acho isso muito rico. Então, a gente está aqui, por exemplo, falando as coisas, ninguém é obrigado aqui a falar, o que o Antônio falou está certo, o que o Genivaldo falou está certo, o que o Alexandre falou. Não, avalie, né? Isso é muito importante. Se não tem comentário, a gente continua. As leis que daí decorrem são deduzidas apenas da concordância dessa imensidade de observações. Esse é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Nota de rodapé 92. Os dogmas têm origem em opiniões imaginadas por homens ou recebidas por médiuns isolados. Sistemas estáticos e superados, mantidos segundo seus interesses. A ciência espírita caracteriza-se pelo método da universalidade do ensino dos espíritos superiores, caracterizado pela diversidade de origem de comunicações concordantes, que podem ser confirmadas em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo, sendo esse o caráter essencial e próprio da doutrina espírita. Notas do editor. Jamais um princípio geral é retirado de um fato isolado ou da afirmação de um único espírito, ou do ensinamento dado a um único indivíduo, ou de uma opinião pessoal. Qual seria o homem que poderia crer-se suficientemente justo para medir a justiça de Deus? Os numerosos exemplos citados nesta obra para estabelecer a sorte futura da alma poderiam ser multiplicados ao infinito, mas, como cada um pode observar, outros análogos, seria suficiente, de certa forma, dar os tipos das diversas situações. Dessas observações, podem-se deduzir as condições de felicidade ou infelicidade na vida futura. Elas provam que a penalidade não falta a nenhuma prevaricação e que, conquanto não seja eterno, o castigo não é menos terrível segundo as circunstâncias. O Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia, sua lei. Nota de rodapé 93. Após a apresentação de um resumo da doutrina em 25 conceitos fundamentais, Kardec define-os como representação da lei da justiça divina. Notas do editor. Então, o Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, no que se refere ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode ser resumida nos pontos seguintes. Bom, isso aí nós vamos deixar para a gente iniciar esse estudo. Esse é o ponto-chave desse capítulo 8, né? E a gente comentou que na obra adulterada é colocado Código Penal da Vida Futura, e Kardec deixa claro na primeira edição que não existe isso. E eles colocaram 33, eles deturparam muito esse ponto, que esse é o ponto fundamental do princípio de autonomia que a doutrina espírita vem trazer para a gente. Eu digo,
cada um é responsável pelas próprias obras, cada um segundo as suas obras. Isso não tira da gente a possibilidade da penalidade, é lógico. Se você tem um comportamento completamente estrambelhado, é natural que você vá para o mundo espiritual completamente estrambelhado também. E você encontra ali seus algozes, seus cobradores, né? Pelas besteiras que muitas vezes a gente faz nessa vida. Então, esse é o cuidado, né, que a gente vai ter ao estudar essa parte agora, né, de aprofundar e, principalmente, se quem quiser, naturalmente, trazer isso para o campo íntimo, né? Usar como se fosse uma meditação para se conhecer, esse espelho, né, que Kardec teve o cuidado de trazer para nós, na medida que ele estudou isso junto aos espíritos superiores. Então, a gente está tendo aqui uma oportunidade de fazer uma meditação, de nos conhecermos melhor, de termos esse espelho, né, da justiça divina que nos espera a todos, encarnados e desencarnados, e vamos pedir sempre a Jesus, né, que nos dê assim clareza para que a gente possa compreender isso, não, vamos dizer, vamos dizer na sua essência, né, o seu espírito, a gente não ficar preso à letra, mas tirar o espírito dessas mensagens que emanam. Esse é o capítulo que Emmanuel mais deixou mensagens, tá? Eu vou ter um trabalho um pouco, eu vou ter que estudar um pouquinho mais, porque o Emmanuel ele baseou-se nas suas mensagens na edição adulterada, que era a que tinha na época, né? Ele apesar dele saber que houve essa adulteração, ele manteve, respeitou isso. Mas eu tive a oportunidade de estudar as mensagens, não há ali nada que contraria o que está sendo trazido para nós aqui em termos de autonomia, nada daquilo que Kardec está nos trazendo aqui na obra. Ele só aproveita para orientar as pessoas que estavam ali reunidas no Centro Espírita da Prece, com Chico Xavier, estudando, né, essas obras e esses assuntos. Algum comentário? Nós temos 3 minutinhos ainda. Vocês queiram fazer? Dúvidas? Nossa maratona, 2 horas, né, falando do discurso de Estevão, depois pega o céu, o inferno, mensagem de Emmanuel, é meio puxadinho, mas é gostoso, né, gente? Nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar um material muito rico, né? Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Pelo menos para ouvir uma voz diferente, né? Alguém animado, inspirado? Ô, Antônio, se ninguém fizer, eu faço, viu? Ô, Nilza, hoje você ficou caladinha. Não, eu fiquei prestando atenção, tem muita coisa ainda. Eu ia perguntar para você, o texto do Emmanuel que você pega é do livro Justiça Divina, é isso? Isso, é o item 42 do livro Justiça Divina. Porque é um livro à parte, né, que o Emmanuel escreveu. Só sobre... Não. Ele estava comemorando o centenário do livro O Céu e o Inferno, né, na época. Então, Tá. ele escreveu esse livro em homenagem, né, a esse livro, e é riquíssimo, né? E ele trabalhou muito nesse capítulo 8 que nós estamos estudando agora, é o que ele mais tem mensagem dele. Ele praticamente trabalha cada um desses itens do Código Penal da Vida Futura. Muito rico. Então, assim, eu acho interessante trabalhar as obras de Kardec com a obra de Chico, né? Sim. Como nós estamos fazendo no Seara dos Médios, agora nós estamos fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, com o livro O Espírito da Verdade, né? O pensamento de vida também abre bastante a mente, isso, né? E ele tem muito a ver com esse livro Céu e Inferno, se você parar para pensar, né? Ele é muito rico. Então, assim, a gente está tendo a oportunidade no nosso cantinho de receber, né, da espiritualidade informações riquíssimas para o nosso crescimento, né? Espiritual. Então, se a gente não sair agora do atoleiro, não sai. nós estamos num momento bem, né? Nós estamos vivendo, acho que
um momento bem significante, né? Da Terra, né? Do planeta. Então vamos lá, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Cristo Jesus, nosso irmão, nosso amigo, a equipe espiritual da nossa casa, que tanto nos assiste e nos ajuda. E também agradecer esse momento de aprendizado junto aos nossos amigos aqui reunidos através da internet, pelas ondas que nos fazem ficar mais ainda conectados, né? E entender o que é o caminho da mente. E assim, com o coração cheio de alegria e de gratidão, esses amigos que tanto se dispõem a expor os ensinos do que Cristo deixou e que Kardec codificou, agradecemos e pedimos que a nossa oração que Jesus deixou para nós fique depositada na sala 1 para aquele espírito ou aqueles espíritos que mais precisarem poderem fazer uso das nossas vibrações também, da nossa vontade e esforço em melhorar. E assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas e dívidas, na mesma medida que perdoamos os nossos ofensores e devedores. Não nos deixes, Pai, entregues a tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E obrigado.